Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Tá valendo então, minha gente, quadro Entre Pais e Filhos com a missionária Márcia Doneda nessa quinta-feira, 13 de março de 2025. A gente vai dar continuidade, né, a uma série que nós começamos na semana passada, Necessidades Básicas da Criança. E qual é o tema de hoje dessa série, minha querida irmã Márcia Doneda, já fazendo aí a introdução pra gente, por favor. Bom, nós estamos falando sobre as necessidades, 7 necessidades básicas dos nossos filhos, né? Isso considerando os nossos filhos pequenos, os nossos filhos criança, porque no desenvolvimento deles, se eles tendo essas necessidades supridas, levarão para a vida adulta, para os seus relacionamentos, passarão de geração em geração. A semana passada falamos que os nossos filhos tinham uma necessidade de sentido de existência, né? De significado, de valor, né? E hoje nós vamos falar que os nossos filhos precisam de segurança, né? Os nossos filhos precisam de segurança. Às vezes, nós pensamos que, sendo protetores ou permissivos, né, nós vamos transmitir segurança para os nossos filhos, né? Às vezes, a criança... o pai pensa que sendo super protetor, tendo aquela super proteção para os seus filhos, pode gerar segurança para o seu filho. Mas eu quero dizer para você que a superproteção pode produzir uma personalidade anêmica, frágil, proporcionar insegurança para o seu filho. É como se fosse uma plantinha nova sendo desenvolvida, crescendo do lado de uma árvore crescida, né? De uma árvore já grande. Ela não desenvolve bem, né? Porque ela está protegida, ela está na sombra, ela não tem sol, ela não consegue... Então, assim, é desse jeito. Às vezes a gente pensa que a superproteção vai gerar segurança para os nossos filhos. Então, a superproteção, você que é papai, você que é mamãe, você que é responsável, ou você futuro papai, pense nisso. A superproteção não vai gerar uma segurança para o seu filho, né? A personalidade do filho pode ficar anêmica, fragilizada, né? Então, uma planta não brota junto de uma árvore crescida, né? A gente pode perceber isso. E o pai, na verdade, a gente pensa aqui que o pai é super permissivo, né? Permissivo demais, aquele que não faz restrições claras, não deixa nada, não coloca barreiras, vai criar uma criança insegura, né? Então, embora que as regras devem ser poucas, essas regras precisam, ajuda constantemente a construir aí uma estabilidade. Então, o que acontece? Nem permissivo demais, né? Nem super protetor. A gente precisa ter esse equilíbrio, né? Nenhum nem o outro gera segurança, né? A criança, ela deseja segurança. A gente vai falar sobre isso. Aquilo que traz insegurança é aquilo que pode proporcionar, pode promover, pode gerar segurança para as crianças. E muitas vezes a criança pode se apegar a um cobertor, pode se apegar, ela arrasta um ursinho, uma bonequinha de pano, né? Para onde que ela vai? Para onde que ela vai? Ela carrega essa bonequinha, esse ursinho, esse cheirinho, né? Ela fala, não, esse aqui é o meu cheirinho, esse aqui é o meu... Por quê? Ela faz daquele objeto um símbolo de segurança, que dá segurança para ela. Não vou dormir agarrado com meu ursinho, vou dormir agarrado com minha Bertinha. Meu sobrinho sempre fala isso. Hoje ele já está crescidinho, né? Já não fala mais Bertinha. E ele só dormia com a Bertinha dele, né? Então era um símbolo de quê? De segurança, né? Então, a criança, ela tem uma íntima certeza de sentir-se segura. Ela precisa ter um chão sólido sobre os seus pés, né? E ela fica com medo quando ela não está
perto da família ou de quem proporciona segurança para ela. Então, essa introdução que a gente vai falar hoje sobre a necessidade da criança sentir segurança e as duas situações que o pai e os responsáveis às vezes pensa que você decide, faz o que você quiser, sem regras, muito permissivo ou super protetor, não gera segurança que a criança precisa para desenvolver sua personalidade forte e segura. Maravilha, 3h17, aqui na sua rede 316 no horário de Brasília. Então, quem está chegando agora, hoje é o segundo dia dessa série, Necessidades Básicas da Criança, e o tema de hoje é Os Filhos Precisam de Segurança. Quem está no YouTube agora, já vai deixando o like. Se você não clicou no joinha, clica aí que é muito importante pra gente. E compartilhe muito nossa live, deixa aí seu comentário no chat também. Clica no sininho para receber as notificações. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora, por favor. Quem está no site e no aplicativo pode mandar também sua mensagem, deixando sua pergunta, o seu comentário, contando alguma experiência no WhatsApp 11 9 30 03 0316, tá? Vem com a gente, porque o quadro está maravilhoso, esse tema é importante demais. Eu queria, irmã Márcia, que a irmã compartilhasse com a gente algumas situações que criam insegurança aí nas crianças, nos adolescentes, enfim. Tá joia. Bom, hoje, mais do que nunca, nós podemos perceber, isso é notório. Se você faz uma pequena observação, principalmente nas crianças, nas escolas, nas nossas famílias, nos familiares, nas nossas igrejas, você que é líder de ministério infantil, líder com os adolescentes, você pode perceber a criança que é insegura, o adolescente inseguro. Né? E temos algumas condições que geram essa insegurança, né? E mediante o conhecimento desses fatos, nós podemos assim ajudar essa criança, ajudar esse adolescente e às vezes em muitas situações contribuir também com o ambiente, com a família, para que a família possa ser fortalecida, para que a família também possa ser ajudada e também se sentir seguro, porque a criança é reflexo do ambiente onde ela vive, reflexo do seu meio. Bom, uma das primeiras e muito claras, a gente falou um pouquinho sobre isso semana passada, é o conflito entre pais. Né? O conflito de pais, o conflito entre eles pode gerar uma insegurança muito gigante na vida das crianças e principalmente que reflete na vida do adolescente. Ele parece que quando chega na idade da adolescência, parece que parece que sim, explode, parece que vem à tona, parece que é muito claro isso, né? Estudos, estou dizendo isso de referência, estudos de adolescentes perturbados mencionam que são três razões para o uso de drogas. 3 razões. Primeiro deles é o conflito entre os pais. Então, se nós estamos tendo conflito entre esposo e esposa, entre os pais dentro de casa, isso reflete no comportamento dos nossos filhos, isso reflete nas escolhas, no comportamento deles, nas ações, e o resultado de tudo isso vai fazer com que eles possam optar por algumas outras situações, como é essa saída à droga. Né? O desejo de mudar de personalidade e a pressão do grupo. Veja só, são essas 3 as razões que frequentemente pesquisas das mais renomadas garantem de adolescentes perturbados, adolescentes que estão com dificuldade e estão relacionados à droga, o uso de drogas, são essas situações, e a primeira dela é o conflito entre pais e os filhos. Os adolescentes que tinham pais que brigavam constantemente, eles não gostavam de si mesmos. Os adolescentes queriam mudar de personalidade por meio das drogas. Então, eles cederam ao uso das drogas e por pressão a outros. Então, veja só, o primeiro, o topo, que é o conflito de pais e o conflito dos pais. Então, eles falaram assim, eu quero mudar de personalidade, e então eles cederam à pressão dos outros, tipo assim, eu não tenho referência em casa, eu não tenho segurança em casa, né? Então, meus queridos, é muito sério essa realidade, é muito séria essa situação, conflitos dos pais.
Se estão passando por momentos difíceis no relacionamento, procure pessoas, comunidade de fé, e trabalhe isso, para que esse reflexo de segurança possa criar uma personalidade de fortaleza, de segurança para o seu filho. Então, se você tem filhos pequenos, pense muito bem nisso. Isso que você está vivendo, as brigas constantes, as discussões, as desavenças, pode gerar insegurança para o seu filho. Mobilidade, isto é, uma outra situação que pode proporcionar, pode criar insegurança para a vida do seu filho. Famílias, hoje as famílias estão muito em movimento, né? A gente pensa aí, a gente percebe aí, pelas estatísticas, dizem que mais de 1/4 da população muda de casa a cada ano, né? Então, muda de família, poucas famílias vivem na mesma casa aí por mais de 10 anos, né? E ainda tem muitos que estão, infelizmente, passam por aquele rompimento muito doloroso que é a situação do divórcio, né? Às vezes os pais também vivem aquela situação, são pais solteiros e às vezes vivem outra situação de famílias mistas, né? E a gente percebe que é uma mudança radical, acaba acontecendo não só mudança geograficamente, fisicamente, mas acontece uma mudança muito grande da família nesse tempo ao qual nós estamos vivendo. É interessante que a mudança de uma cidade para outra, a gente tem convivido com crianças na escola, né, Ian? E a gente percebe que a mudança de uma escola, aliás, até de um bairro para o outro, a criança já sente. Nós já encaminhamos aqui como capelães, já encaminhamos crianças para tratamento de saúde mental com depressão, com crise de ansiedade, por mudar de escola, né? É claro que tem outros fatores que estão associados, né? Mas não só o caso isolado. Mas é um grande fator, porque muda tudo na cabeça da criança, né? Às vezes, o que dá segurança para aquela criança seria a presença de um professor ou de uma professora que escuta, que atende, que acolhe, que passa a maior parte do tempo na vida dela, que gera essa segurança para ela. E às vezes não tem essa estabilidade dentro de casa. Às vezes os conflitos, o conflito é que baseia a sua vida ali dentro do seu lar. E quando essa criança muda de casa, muda de bairro, muda de cidade, ela muda o ambiente da escola, muda a sala, muda os professores, muda os amigos, muda tudo, né? As amizades, e gera um caso de depressão na infância, né? Então, às vezes, os pais atendem isso quando uma escola tem um capelão e percebe isso, e tem essa sensibilidade. Mas muitas das nossas crianças vivem esses rompimentos de vínculos que foram criados, né? E essa situação de mudança pode gerar uma insegurança na vida da criança. Não só de questão de mudança de casa, de escola, mas até de estruturas aí familiares pelo rompimento de um relacionamento também, né? Há uma outra situação que proporciona situação de insegurança para a criança é a falta de disciplina adequada. Mas como? A falta de disciplina pode sim proporcionar insegurança na vida dos nossos filhos, né? Para sentir segurança e bem-estar, a criança ela precisa ter regras na vida, né? Precisa ter regras, né? As crianças mais inseguras são aquelas que são de lares que não têm regras, não tem horário de comer, não tem horário de levantar, não tem horário de dormir, não tem horário de fazer as atividades. Então, isso gera uma insegurança. E, às vezes, gera até uma dificuldade, né, nossos queridos ouvintes, até deles aceitar os próprios horários da escola, porque a escola tem regra,
né? Às vezes uma criança que passou toda a sua educação informal, desde os primeiros anos de vida, aí quando foi com 5 anos, 6 anos, começou a ir na escola, e a escola tem horário para tudo. Tem horário, se a criança está na educação infantil, no maternal, tem um horário para dormir, tem um horário para comer, tem um horário para banho, tem um horário para tudo. E aí, se ele não teve essas orientações em casa, ele acorda na hora que ele quer, ele faz o que ele quer, né? Então, o que acontece? Ele vai sofrer com isso, né? Mas é muito bom. Só que quando chega em casa, não tem regra, né? Então, a falta de disciplina adequada, a falta de regras, porque regras é como se fosse as regras. Se você for ver essa palavra, o conceito etimológico, eu falo assim que os filósofos sempre diz que as palavras elas estão grávidas dos seus sentidos existenciais, né? Então, no conceito histórico de regras, na verdade, ela significa como se fosse uma estaca, como se fosse uma segurança, né? Dá uma segurança na vida da pessoa. Então, alguns adolescentes reclamam que alguns pais não se importam o suficiente com eles para marcar alguns limites. Embora que alguns jovens, às vezes, alguns adolescentes ficam zangados, né? Eu estou dizendo isso eu sei que eu estou dizendo isso, porque às vezes nós falamos com os nossos adolescentes, nossos filhos, e falamos com eles sobre regras, sobre limites, né? E aí eles ficam o quê? Zangados, se acham injustiçados, né, com esses limites que são estabelecidos, né? Não, mas eu não concordo com isso. Mas no final eles se sentem seguros, porque tem alguém que colocando regras, colocando limites para eles. Então eles vão até entender. Não, meu pai e minha mãe se importam por mim. Olha só, gente, eu preciso interromper aqui. Eu preciso interromper. Que coisa mais linda. A Liz apareceu aqui na nossa. Oi, meu amor! Tudo bem com você? Sim. Ah, que bom! Que bom ver você, Liz. Que alegria. Desculpa interromper. Mas olha só, você é muito bem-vinda aqui, viu, Liz? Deus abençoe você. Você é um presente de Deus para nós, viu? Beijo para você, meu amor. Ai, que princesa linda. Ai. Tem um tempinho que ela já tá aqui rodeando, eu falei, deixa eu colocar logo, senão ela não vai sair daqui. Ai, que loucura. E é tão bom. Mas pode continuar, É tão irmã bom, né, a gente ter a presença e ter a companhia dos nossos filhos, né, bem próximo. Que Deus abençoe. A gente viu aí a Liz nascer, né? A Liz crescer, e agora a Liz falando, indo para a igreja, servindo ao Senhor. Olha que coisa linda, né? Parabéns, Nayan, né? Um papai aí sendo um exemplo na vida da sua filha. E, querendo ou não, gerando segurança, né? Sua vida, sua presença gera segurança. A gente percebe isso nos seus exemplos, na tua presença, né? E é isso, olha aí, nós falamos sobre a ausência de pais. A ausência dos pais gera insegurança, né? Às vezes, a gente pode até dizer o seguinte, o pai está presente, mas está ausente, né? Ele está presente, mas está ausente, né? E aí, por quê? Eu estou dizendo assim, porque às vezes você está sentado em casa, está presente, está vendo uma mensagem, está vendo tantas outras coisas, mas não está ligado, não está presente ali na vida dos seus filhos. E as nossas crianças, elas precisam dessa segurança, né? Há algum tempo atrás, eles fizeram uma pesquisa e ligando para várias casas, né, por volta de 9 horas da noite, para ver se os pais estavam realmente, se encontravam, se os pais sabiam onde os filhos estavam, né? E interessante que as primeiras 5 chamadas foram atendidas por crianças.
Então, os pesquisadores ligaram, falaram para as crianças, e você, tudo bem? Aí as crianças, tudo bem e tal. Aí falou assim, e você sabe onde seus pais estão? Ele falou assim, eu nem sei, eu só sei que eles estão aqui, mas eu não sei onde que eles estão. Então, interessante, né? Nem os filhos sabiam onde que os pais estavam. Na verdade, a ligação era para saber se os pais sabiam onde os filhos estavam, e que era para os pais atenderem, né? Mas foram os filhos que atenderam e nem sabiam onde que os pais estavam. Então, isso gera insegurança, né? Por mais que nós estamos hoje no mundo de tecnologia e tudo mais, mas não substitui a presença, não substitui. As crianças, elas precisam crescer sendo amadas, crescer sentindo um calor, é a mesma coisa, eu faço uma comparação com uma árvore, coloca uma mudinha do lado dessa árvore, que não tem o calor do sol, que não tem, então o que acontece? Precisa de todo o calor, precisa de amor, precisa de atenção, precisa ser cuidada, precisa ser assistida para que ela possa se desenvolver, né? Uma outra situação, meus queridos, são as críticas contínuas. Isto mesmo, as críticas aos nossos filhos, ou críticas que nós fazemos, né? As crianças, elas se sentem esmagadas quando nós julgamos, quando nós dissemos quando os pais dizem que não gostam dela, quando há constante críticas e que não dão tempo para elas, e como que se elas se sentissem não desejadas, rejeitadas, né? Os pais, na verdade, quando provocam essas críticas e não conversam, não compartilham, não dê oportunidade para que eles também possam fazer parte do crescimento da família, fazer parte do que está acontecendo, e é como que se fosse um processo de rejeição, só crítica, só crítica, só crítica. Criança precisa ter o apoio, a motivação, precisa ser inspirada, precisa ser apoiada. Situações, coisas e não pessoas. Muitos pais responsáveis, à medida que as crianças vão crescendo, eles sabem, os pais sabem que estão ausentes, os pais sentem uma culpa, então eles compram essa presença, então trocam essa situação, ou talvez uma compensação culposa, aí, vamos dizer assim, pela falta de tempo e amor que não compartilham com seus filhos, com presentes ou com dinheiro, né? Então, isso gera insegurança, e a criança vai crescendo condicionada a essa situação, né? Então, ela vai se sentir amada quando alguém der um presente, quando alguém der o dinheiro, né? Então, ela vai ser condicionada a essa situação. Outra situação, e última, pais inseguros. Pais inseguros tornam filhos inseguros. Então, por trás de toda a insegurança de um jovem, por trás de toda a insegurança de um adolescente ou de uma criança, existem pais que se sentem também inseguros. Sabe aquelas conversas que nós pais temos sobre a inflação, sobre o desemprego, sobre situações de desastres naturais, quando não deu certo a safra, as guerras, os problemas de emprego, falta de emprego, de insegurança, todas essas conversas faladas descuidadosamente na frente dos nossos filhos pequenos? Pois então, tudo isso pode gerar medo, pode gerar insegurança para eles. Então, nós precisamos ter muito cuidado para falar, para conversar sobre essas situações, né? Então, os pais que discutem na frente dos seus filhos, nós temos visto essas pesquisas comprovando que podem gerar delinquência, podem gerar nos adolescentes e jovens essa busca desenfreada pelo sexo, pelas drogas,
pela insegurança criada pela família, que provocaram pânico, aquele pânico interior. Então, hoje, o que nós estamos vivendo, infelizmente, é essa falta de segurança, de apoio, de proteção que as nossas famílias precisam dar para os nossos filhos. Então, meus queridos, é muito sério isso. É muito sério. Nós vivemos hoje numa era da ansiedade, né? É uma era em que as crianças tentam participar aí das preocupações que hoje nós estamos vivendo, né? Então, a gente precisa olhar para a palavra de Deus. E a Bíblia diz: basta cada dia o seu próprio mal. Pais inseguros têm geralmente grande dificuldade de prover disciplina consistente para os seus filhos. Eles, às vezes, mudam, têm desequilíbrio de um lado ou de outro, às vezes é muito permissivo, às vezes são muito duros, muito rígidos, né? Então, eles vão da permissividade até o castigo, dependendo da hora, dependendo do que eles estão sentindo. Então, isso é resultado de uma insegurança dos pais. Então, se você se encaixa em uma dessas situações aqui, procure ajuda, faça uma reflexão, procure uma comunidade de fé, uma igreja, procure um pastor, procure um líder religioso, procure um profissional de saúde mental, né? E busque a palavra de Deus. Eu falo uma coisa para você: 15 minutos da palavra de Deus por dia, ela nos enche de sabedoria. 15 minutos de fala com o Senhor acalma o nosso coração. Se você passar 15 minutos estudando a palavra de Deus, a própria palavra de Deus nos diz, Mateus 6,34, basta cada dia o seu mal, vença hoje, busque hoje. E a oração do Pai Nosso já nos fala, o pão nosso de cada dia é para hoje. Para hoje, busque a sabedoria de hoje, busque o conhecimento para hoje, né? Porque o legado que você está deixando na vida dos seus filhos para amanhã está sendo construído hoje, né? Está sendo construído hoje e agora. Então, busque a palavra de Deus. Você só pode dar para o outro aquilo que está dentro de você. A palavra de Deus é o conserto, é o manual do fabricante que nos conserta, né? E a gente possa cuidar daqueles que estão sobre nossa responsabilidade, para aqueles a quem o Senhor nos confiou, são os nossos filhos, nossos netos, sobrinhos, crianças que chegam até nós, feridas. E eu já falei aqui, eu falo de novo, a palavra cuidado, no seu conceito etimológico, no latim significa cura. E cura é resultado desse cuidado que você vai oferecer para o seu filho, para as crianças que chegarem até você. Então, que Deus conserte seu coração como pai, como mãe, para que você possa proporcionar essa cura para o coraçãozinho das crianças e criar neles uma personalidade forte e segura. Obrigado a todo mundo que está no chat aqui do YouTube. Ó, quem não deu joinha, clica aí e dê o seu curtir, o seu like, que é importante para a gente. Compartilhe a nossa live aqui do YouTube, tá? Seguindo aqui no nosso assunto com a missionária Márcia Doneda, quem chegou agora no meio do caminho, estamos dando continuidade à série Necessidades Básicas da Criança e com o tema de hoje, os filhos precisam de segurança. A missionária Márcia vai compartilhar com a gente agora, né, o que pode promover segurança para os nossos filhos pequenos. Por favor, irmã Márcia. Muito bem, então vamos lá. Agora nós vamos para a parte positiva. Vamos compartilhar o que pode trazer segurança para os nossos filhos. Bom, primeira coisa, a segurança é entre o pai e a mãe, né? O amor que o pai tem pela mãe e um pelo outro é o mais importante desses fatores, né? Então, a gente sabe que as discussões constantes dividem a criança
e tira o pé, o chão firme das crianças, né? Mas o amor dos pais, o amor que o pai e a mãe têm um pelo outro, dá segurança para os filhos. O psiquiatra Justin, ele disse que, olha só o que o psiquiatra disse: em meus 25 anos de prática, estou ainda para descobrir um problema emocional sério numa criança cujos pais amassem um ao outro e cujo amor pelo filho fosse resultado desse sentimento entre eles, né? Então, olha só, meus queridos, é muito importante esse amor, é evidência. Então, você quer gerar segurança para o seu filho? Então, ame sua esposa. Quer gerar segurança para os seus filhos? Ame seu esposo. Então, proporcione esse relacionamento seguro entre vocês para que seu filho seja seguro. Olha aí. Segundo, um amor generoso e contínuo dos pais para os filhos. Isso aí, né? Por meio do cuidado dos pais, cheio de amor, a criança adquire aí o sentido de segurança num mundo que é novo para ela, num mundo que é estranho. Então, a criança ela precisa crescer sendo amada, sendo cheia de carinho, cheia de beijinhos. Ela precisa se sentir segura, ela precisa se sentir carregada. É tão gostoso ver o Nayan colocar a Liz no colo, abraçá-la. Então, assim, isso dá segurança, aconchego, abraço, né? Ouvir palavras de afeto. As crianças, os nossos filhos precisam. E eu falo para você, olha, meus filhos aqui, Felipe tem 27 anos. E quando fala palavras de carinho, de afeto com eles dão aquele sorrisinho ainda que amarelinho, mas dá ainda, né? É muito gostoso você perceber que eles respondem positivamente e gera segurança para eles isso, né? Então, os nossos filhos, eles precisam sentir esse amor generoso. Então, seja generoso em transmitir o amor para os seus filhos quando eles estão desenvolvendo. Não importa se ele tem 30 anos, se tem 40 anos, não importa se eles têm 3 anos, 2 anos, 3 meses, mas transmita amor, carinho, né? Quando você sente o amor de Deus na sua vida, quando você sente amado, o afago, o abraço de Deus na sua vida, o que acontece com você? Gera uma munição dentro de nós, gera uma força dentro de nós para a gente conseguir caminhar, não é assim? Pois então reflita isso para os seus filhos. Quando uma criança ela se sente segura no amor da família, ela consegue superar a zombaria das outras, sabia? Porque ela sabe quem ela é. Então, quando ela sabe quem ela é, ela sabe que ela é amada, não importa o que os outros dizem, não importa se tem bullying, se tem zombaria, se tem pressão da turma, não importa. Porque ela sabe quem ela sabe que ela é amada, ela sabe quando ela chega em casa, a mãe vai abraçar, vai acolher, vai dar carinho, vai dar afeto, tem regras, tem limite, tem tudo. Ela sente segurança no amor dos pais e ela sente que tem um amor generoso dos seus pais. Então, veja só, é muito importante. Seu filho sofre bullying na escola? Eu sofria bullying na escola, mas quando eu chegava em casa, eu sentia amada pelo meu pai, pela minha mãe. Veja só, meus queridos, é muito gostoso isso. É da segurança, da segurança. Então, proporcione essa segurança, porque o seu filho, ele não vai ficar numa bola, ele não vai ficar imune de sofrer pressão, de sofrer bullying, mas quando você, olha, lembra que a gente sempre fala? O amor é a maior forma de proteção. Ame o seu filho, demonstre esse amor generoso, contínuo, para ele, para que ele possa realmente se manter de cabeça erguida, mesmo quando ele perder um jogo de futebol, mesmo quando ele perder alguma situação, mesmo quando ele perder alguma situação na sua vida, porque nós precisamos também, Nayan, ensinar os nossos filhos a perder, porque a gente só quer que eles aprendam a ganhar. Não, tem que ensinar a aprender. Olha, levou um tombo, levanta, meu filho, sacode a poeira e vamos para cima. Deus está contigo, ele vai renovar suas forças, né? Olha que nós passamos aqui com o Felipe. Olha, graças a Deus o Senhor tem renovado as suas forças, tem cuidado, tem sarado. Essa era a minha oração, Senhor, que a minha casa
seja um lugar de cura, um lugar de cuidado, né? Então, foi isso. Deus proporcionou isso. Então, faça, ame seus filhos, independente da idade que eles tenham, independente da idade. Uma vez, um médico perguntou para uma garotinha, né? O que significa lar para você? Então, ela respondeu assim: lar significa onde eu vou quando fica tudo escuro. Isto é um lugar onde que dá segurança. A criança não gosta de lugar escuro, né? Então, a criança pode voltar à segurança no lar amoroso, né? Quando escurece, quando está passando alguma dificuldade, né? E é sem dúvida, é um lugar de gerar cura e um lugar abençoado. Mas, infelizmente, nós temos acompanhado que muitos lares, em muitos lugares, o lar acaba sendo escuro. Mas hoje, que nós temos a palavra de Deus, temos discernimento no nosso coração, nós sabemos que nosso lar pode gerar cura e pode ser um lugar de segurança para os nossos filhos. Terceiro, união da família. A união da família gera uma sensação de segurança, de estabilidade, quando percebe uma forte união entre a família. Um ajuda o outro, né? As pesquisas mostram que crianças que começam a andar com turmas erradas, elas se sentem, elas percebem que não tem união na sua família, né? E na reabilitação de crianças que haviam perdido os pais na guerra, lá na Primeira Guerra Mundial, descobriu que aquelas que podiam se lembrar de coisas que elas fizeram juntas como família, elas tinham mais facilidade de voltar a ter uma vida normal. Olha aí, gente, a união da família, fazer juntos, limpar a casa juntos, fazer as coisas juntos, trabalhar juntos, né? Fazer almoço juntos, lavar a louça juntos. Então, isso gera memórias afetivas, gera uma estabilidade, gera segurança nessa união, né? Então, fazer coisas juntos com a família exerce uma influência tão tremenda, mas tão tremenda, que ela vai levar para o resto da sua vida, sabe? Para o resto da sua vida. Eu lembro quando os meus meninos aqui, os guri eram pequeninhos, né? Eram pequenos. Eu ainda sou pequena, eles cresceram, né? Mas quando os guri eram pequenos, eram crianças, né? Nós fazíamos a maior bagunça dentro de casa. A gente sempre morou em casa assim grande, né? E a gente apagava todas as luzes da casa, né? Meu esposo ficava estudando, hoje já estava dormindo. A gente apagava todas as luzes da casa, ia brincar de esconde-esconde. A gente ficava no banheiro. E um ficava no banheiro, ou eu, a Denise ou o Felipe. E a gente brincava de esconde-esconde, né? Aí saía só com a luz do banheiro acesa, ia procurar, brincava e achava, fazia maior bagunça dentro de casa. Isso era 9 horas da noite, 10 horas da noite, né? Brincava com eles, brincava de esconde-esconde, brincava de tantas outras coisas, e eles lembram disso. Até Felipe fala assim: olha, eu quero que minha esposa, quando nós tivermos os nossos filhos, que ela vá passar o tempo assim como a mãe brincava com os filhos, né? Porque para ele gera uma segurança, gera uma alegria, são memórias afetivas, né? De estar esse tempo, e leva para o resto da vida, isso é muito forte, né? Leva para o resto da vida. É tão forte que eu penso assim, quando eu estava brincando com eles, quando eles eram pequenos, eu pegava, jogava eles no tapete da sala, né? Eram pequeninos, né? Tipo igual a Alice, né? Agora, vai eu fazer isso com eles? Que são todo grande, tudo gigante. Coloco eles me pegam, me jogam no tapete e fazem eu pedir água. Eu falo, mãe, pede água. Eu falo, não vou pedir água, eu sou sua mãe. Que Então a gente fica brincando. Isso gera para eles memórias afetivas, estarmos juntos, né? Então é importante, meus queridos, a gente ter esses momentos com os nossos filhos, com as nossas, principalmente os filhos pequenos. Falando sobre esse tema, de fazer as coisas juntos, uma professora lá da educação infantil, ela perguntou no mês da mãe, no mês de maio, fez uma pergunta, fez um trabalho com as crianças, para que elas pudessem responder: por que você acha que a sua mãe é a melhor do mundo? E as perguntas e as respostas diante dessas perguntas foram
tão simples, mas foram perguntas que revelaram que a essência para as crianças está na simplicidade, né? Olha só algumas dessas listas. A minha mãe é a melhor do mundo porque minha mãe brinca muito comigo. Porque a minha mãe compra coisas para mim. Porque minha mãe lava roupas e me beija quando eu vou para a escola. Porque minha mãe cozinha e lava roupa e me ama. Porque ela faz comida para mim, porque ela faz outro, porque ela cozinha para nós, porque ela me abraça e é tão bonita, porque ela me beija, me abraça e cuida de mim. Porque é a melhor cozinheira, ela faz sopa para mim. Olha a simplicidade. Ela cozinha para mim e me põe na cama. Ela faz o bife do papai. Ela limpa a casa, faz as camas e lava os pratos para nós comermos a toda hora. Ela faz coisas gostosas no meu aniversário. Ela arruma a cama e nos cobre à noite. Porque ela nos ajuda a fazer as coisas. Ela faz a comida e ela nos chama na hora do jantar. Porque ela faz as pipocas e é sempre as coisas e faz sempre coisa boa para mim. Porque ela me dá todos os remédios que eu preciso e cuida de mim. Nós podemos entender que aqui está uma dose de segurança espalhadas em todas essas declarações. Coisa simples. Coisa simples. Coisa simples. Então, para as crianças, essas coisas simples, eles vão levar para a vida deles. É tão forte, é tão tremendo, tem uma influência tão tremenda que eles vão levar isso para a vida deles. Talvez eles não vão lembrar do triciclo, do brinquedo caro que a gente parcelou, da bicicleta cara que a gente parcelou, talvez dos jogos, mas vai lembrar de quando você brincou com eles, quando você rolou na grama com eles. É isso que faz sentido. É isso que faz sentido. E aí, para concluir, o que pode proporcionar, o que pode gerar segurança? Uma rotina regular. Hora certa para fazer as coisas promove rotina, promove segurança para as crianças. Ter um horário para as refeições, um horário para as tarefas domésticas. Eu lembro quando nós morávamos na aldeia e meus filhos tinham 8 e 7 anos, e eu tinha um calendário, um horário certinho para eles, o que eles tinham que fazer. Horário de dormir, horário de acordar, horário de fazer as tarefas de casa, horário de fazer as tarefas da casa, horário para lavar o carro, horário para descansar, horário para tudo, né? E eu lembro que uma vez uma pessoa disse, olha, você não pode fazer isso com seus filhos, você está estragando os seus filhos. E eu fiquei muito preocupada com isso. Eu falei assim, como estou estragando? Meus filhos, a vida é cheia de regras, eu preciso desenvolver essas disciplinas, precisam crescer com essas regras, para que eles possam entender. E quando eles se tornarem grandes, eles viverem diante dessas regras. Nayan, hoje eu estou entendendo, hoje mesmo, dia 13, estou entendendo. Meu filho, ele está aqui do lado. Ele trabalha no escritório de advocacia, ele é advogado, mas ele trabalha 4 por 1. Ele é gerente de um grupo lá de advogados, mas ele trabalha o restante em casa. Ele trabalha um dia no escritório, ele passa todas as orientações, e o restante ele montou o escritório no quarto dele, e a minha filha tem um escritório no quarto dela que ela atende também, que ela é psicóloga. E aí eu fico pensando, o resultado daquela uma regrinha que eu passei para eles, aquela rotina, fez com que eles pudessem hoje ter regras, ter disciplina.
Eles não têm alguém que fica no pé dele, ó, você tem que fazer isso, isso e isso. Eles entenderam a disciplina. Eles entenderam, eles têm essa regra, não precisa ter alguém, não precisa ter horário para sair horário, ele sabe o horário, o que ele tem que fazer. E ele falou, mãe, tem pessoas que estão voltando para o escritório porque não conseguiram se adequar a esses horários, não consegue render em casa. Então, eu estou trabalhando aqui, eu trabalho home office, né? Hoje de manhã eu dei aula, tenho aula hoje à noite na Fabapar, tem orientações de projetos, então, assim, eu tenho meus horários. E eles também têm os horários deles, mas não tem, assim, uma supervisão de um gerente, de coisa, eles são, né? Então, hoje eu entendo que funcionou colocar para eles essas regras, que gerou para eles segurança, que hoje eles estão vivendo, estão trabalhando dessa forma. Então, meus queridos, é tremendo. E a gente vê o resultado, né? Então, eu quero dizer para vocês que é muito importante ter essas orientações gravadas no seu coração, na sua mente. É claro que nós temos tantas outras aqui, tantas outras, mas eu gostaria de deixar esses destaques para que você pudesse refletir sobre elas e proporcionar essa segurança na vida do seu filho. Que seu filho está em desenvolvimento, que seu filho está crescendo e que todas essas orientações gerem segurança para você, que com certeza vai refletir na segurança da vida dos seus filhos e que com certeza a influência é tão grande, tão tremenda que vai levar para a vida deles. Amém, Nayan? Amém, amém. 4h03 agora no horário de Brasília, 4h03. Os filhos precisam de segurança, sobre isso que a gente está conversando aqui nessa tarde de quinta-feira. Quem está chegando aí no nosso chat, obrigado pela companhia, todo mundo comentando aqui. Ana Cláudia até fez uma pergunta aqui interessante, irmã Márcia, você pode até responder ela de repente aí nesse momento de conclusão, sobre a condição de mãe solo, né, dentro de todo esse contexto que você está trazendo para a gente, porque quando você tem uma estrutura maior de família, é um pouco mais fácil, né? Para mãe solo é um pouco mais desafiador. Vale também, dá para encaixar nesse contexto, tem que ter um esforço a mais, tem que ter uma estratégia diferente nesse caso de mãe solo? Olha, uma coisa que eu falo, ao maior, na minha visão, que o maior erro que às vezes os pais solo, pai ou mãe solo, nesse caso, eles acabam tentando suprir a falta do outro, né? A mãe quer suprir a falta do pai, e o pai quer suprir a falta da mãe, quando o filho é criado com o pai, né? Então, se a mãe... Então, o que acontece? Ela é mãe, ela é a mãe, né? Então, eu sei que essa é uma necessidade que o filho tem de ter um pai, de ter uma mãe, eles sentem essa necessidade. Agora, a gente não consegue, porque nós somos singulares, né? Nós somos únicos, né? E quando a mãe é solo, eu sempre falo o seguinte, peça a orientação de Deus e proporcione o amor, regras, disciplina, precisa ter nesse contexto, sim, sempre. Não compre a ausência do pai com coisas, com dinheiro, ou qualquer outra situação. Não compre, né? Então, a gente precisa ter essa ciência. Você não precisa viver sobrecarregada, com julgamento, carregando essa culpa. Você não precisa fazer isso. E não precisa compensar essa culpa com dobrando o trabalho, ou dobrando a permissividade, ou dobrando a rigidez, né? Então, seja mãe, seja acolhedora, tenha regras, não compre a sua ausência, não compre a ausência do outro. Então, eu sempre falo assim, fale com o Senhor, ore, busque direcionamento, e eu falo o seguinte, Deus se apresenta
para nós como um pai, que a paternidade seja suprida pela presença de Deus na vida, na sua vida e na vida dos seus filhos também. Então, que o Senhor te oriente, te abençoe, busque nele, busque também orientação de pessoas, não carregue sozinha, não carregue sozinho, converse com pessoas que podem ajudar você nesse sentido. Talvez eu não tenha respondido nesse contexto que você queira, mas eu me coloco à disposição, talvez, para no privado, a gente caminhar juntos. Beleza, 4h06 no horário de Brasília. Tem mais algum recado a mais aí, uma conclusão que você preparou para fechar esse papo de hoje, Mamácia? Olha só, Nayan, isso tudo me faz lembrar de uma criança, um pré-adolescente, mais ou menos uma criança de uns 12 anos, ela sempre ia para a casa dos seus avós, e os pais, nas férias, os pais levavam esse menino para a casa dos seus avós. Mas chegou um determinado momento, né, deixava ele lá, voltava, e ele ficava as suas férias na casa dos seus avós. Mas chegou um determinado momento que o menino falou o seguinte: não, deixa eu ter uma experiência, eu quero ir de trem, eu quero chegar na casa do meu avô, da minha avó, sozinho, eu quero ir sozinho. E os pais se sentiram um pouco com receio, mas compraram a passagem e permitiram que o seu filho pudesse ir de trem até a casa, sozinho, a casa dos seus avós. Mas o pai colocou o seu filho ali dentro daquele vagão e colocou um recado para ele e colocou uma mensagem no seu casaco. E disse para ele assim: se você sentir medo, você leia a mensagem que está dentro do bolso da sua blusa. Então o menino falou: não, eu não vou sentir medo, né? Se você se sentir inseguro, você leia essa mensagem. E o menino entrou no trem, né? Quando ele entrou, subiu, estava lá na cadeira dele, na poltrona dele. Daqui a pouco começou a entrar as pessoas e gente diferente, e o ambiente já começou, e os pais, e o trem começou em movimento, e os pais foram ficando para trás, a situação foi se agravando, e outros lugares, outras pessoas foram entrando e tomando conta, e aí daqui a pouco esse menino começou a ter um gelo, um frio na barriga, uma insegurança. Ele lembrou, e ele começou a tremer de tanto medo, de tanta insegurança. Ele lembrou quando o pai dele falou para ele: se você ficar com medo, se você estiver inseguro, você leia o que eu escrevi dentro e coloquei dentro da sua blusa. Então o menino, naquele momento, já estava tremendo de tanto medo. E a estrada e a jornada ainda estava longa para chegar na casa dos seus avós. Então o menininho pegou e leu a mensagem: eu estou no último banco do vagão, assinado papai. O menininho saiu correndo e foi nos braços do pai. Assim, Deus faz com a gente. Deus faz. Você não está sozinho. Eu estou no último banco do vagão. Eu estou com você. Talvez nessa jornada você esteja passando por momentos tão turbulosos na adolescência, com seu filho adolescente, com a sua filha ainda criança. Mas eu quero dizer para você: confie no Senhor. Se você se sente inseguro, leia a mensagem que Deus tem para você. Leia a mensagem, busque a Ele. Ele é um pai, Ele se apresentou para nós como um pai. Ele se apresenta para nós como um pai que tem um amor incondicional. E Ele nunca rejeita aqueles que os buscam de coração, em espírito e em verdade. Que Deus abençoe vocês. Que vocês se sintam seguros, pais, seguros como responsáveis, para que essa segurança
possa chegar no coração dos filhos de vocês. E essa segurança quem pode dar para nós é somente a palavra de Deus. Deus abençoe pais seguros, Deus abençoe mães seguras, firmes, confiantes no Senhor, para que nossos filhos também possam crescer firmes e seguros. Mas eu quero dizer para vocês, apresente aos seus filhos esse pai que tem um amor incondicional, porque nós não vamos ficar aqui o tempo todo, mas ele vai. Se você percebe que seu filho vai passar por momentos difíceis, você sabe que ele vai passar, nós sabemos que nossos filhos vão passar, e que nós não vamos acompanhar os nossos filhos. Nayan não vai ficar o tempo todo na vida da Lindsay, eu não vou ficar o tempo todo na vida do Felipe, da Denise, mas Deus vai. Apresente quem pode ficar o tempo todo na vida deles e que pode gerar segurança. Amém? É isso mesmo, Elizabeth. Como é bom saber que nós temos um Deus Pai que está cuidando de mim. Cuidado gera cura. Então Ele está nos curando. Amém? Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. 4h12 no horário de Brasília. Quem está chegando aí no chat, obrigado. Elizabeth acabou de comentar aí, a Sandra também, a Raquel Marques, irmã Luzete, Marluce, todo mundo que está aqui no chat do YouTube. Deus abençoe a vida de vocês. E olha só, se você chegou agora no final, não fica triste não, porque esse conteúdo fica disponível para você voltar aí a assistir desde o início desse quadro, e também vai ficar disponível no site para você ouvir em forma de podcast. Então tem as plataformas de podcast também que você consome, você pode pesquisar lá o quadro Entre Pais e Filhos, tem esse e muitos outros temas, tá? Missionária, muito obrigado mais uma vez, e semana que vem do que a gente vai falar? Vamos seguir a série? A semana que vem nós vamos falar que os nossos filhos precisam de aceitação. Olha aí. Opa, bom demais. Então, de aceitação. Hoje foi segurança, semana que vem aceitação. Então tá todo mundo convidado. Vamos lá. Beijo no seu coração, bom final de semana, viu? Obrigada, Nayan. Deus abençoe você. Abraço para a Liz. Um abraço, um beijão para ela. Tá bom? Amém. Tá aí pertinho? Foi ali para a sala. Tá com minha avó ali na sala. Então tá bom. Um abração. Fica com Deus. A todos os nossos queridos ouvintes também. Um grande abraço. Deus abençoe. Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.